Carnaval 2026. Todo mundo sabia o que já estava em solo pátrio. Como é que a turma foi fazer o que fez? Aí agora, hoje, já temos 6 estados com a presença da Mpox. E eu vou seguir falando agora de saúde pública, gente, porque novos casos de Mpox estão surgindo aqui no Brasil. E de acordo com o painel do Ministério da Saúde, só em 2026, só esse ano que acabou de começar, foram registrados mais de 40 casos confirmados. Compreendeu? Até onde isso vai chegar? Será uma epidemia? Será uma pandemia? O problema do brasileiro, cara, é que nós estamos com o QI abaixo do macaco. Esse é o problema. O macaco é 86. Se o Elon Musk botar um chip no macaco, ele governa o Brasil. Escreva o que eu tô te dizendo. Hein? Papai Noel não. Não, Papai Noel, aquilo é do inferno, tu sabe, né? Não, Papai Noel é do inferno. Aquilo é o espírito do inferno. Mas ele não era doente. Não, era um doente, do inferno, do inferno. Aí o cara fala que é o tal do Nicolau. Pô, aí tu vai ver lá na Alemanha, aqueles cabeludinhos, andando com o Nicolau, fazendo o quê? Torturando crianças. Cara, sempre esteve entre nós. Chega ao ponto que as crianças estão sendo conduzidas pela IA e a IA diz que os pais são chatos. Lembra disso nos Estados Unidos? Sim. E aí, resultado disso, a IA diz que seria bom que eles não existissem. Meu Deus. Cleison, o que vai ser os próximos 6 meses? Crianças estão sendo internadas por problemas mentais oriundos do uso de tecnologia. Vale do Silício, menos de 14 anos, ninguém acessa nada. Brasil, bebê, 2, 3 meses, os pais colocam uma cobra no berço e a criança fica ali estatalada assistindo uma tela. Estão destruindo os filhos. Tem que tomar cuidado com o que está bebendo, porque você viu aí a treta do Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo. Os caras disseram, meu irmão, que tá cheio de rádiozinho nas águas. E aí? Ou seja, tem muita coisa acontecendo que às vezes a pessoa acha que é normal, é comum, mas não é comum. Power Talks no ar, mais uma vez aqui com muita alegria, com muito prazer, e hoje recebendo um amigo, né? Nós nunca repetimos convidados, até porque a gente tem muita gente para chamar, mas quando eu convidei esse amigo e ele aceitou estar aqui com a gente, ele bugou a cabeça de muita gente, né? Então, depois de muitos pedidos, né, muita gente pediu para trazê-lo novamente, e ele topou estar aqui. Estou falando do meu amigo doutor Alex. Como é que o senhor está? Obrigado. Meu amigo, prazer imenso. Prazer imenso. Prazer é todo meu. Mais uma vez te agradeço por aceitar esse desafio de estar aqui com a gente novamente. Aprendo muito com o senhor, tenho crescido muito com o senhor. E o que eu falava em off com ele é que uma das características principais, pelo menos na minha visão, é que ele fala de qualquer assunto, por mais difícil que seja, mas de uma maneira leve, de uma maneira lúdica. Isso, para nós, leigos, é mais fácil de entender esse conhecimento. É uma estratégia, doutor Alex? Total, consciente. Desde a época eu era guerrilheiro, né, das Forças Armadas, né, eu treinava tropas dentro da Força Aérea, né, e eu tinha um alto rendimento com as tropas por causa disso, né? Porque eu botava a galera em situação de tensão rindo. Então, aí, no final, a missão acontecia de boa, a gente alcançava, né, aquilo que queria e não ficava pesado para ninguém. Né? Então, de repente, você está numa instrução de 24, 36 horas, né, 48 horas, você imagina, sem dormir, com fome, com sede. Então, se você tornar aquele ambiente, né, mais difícil, a coisa fica mais hostil, né? É verdade. E a mente geralmente mente, né?
Então, se você trabalha o lúdico, você quebra a sequência de resistência mental. Mas, embora seja visivelmente uma estratégia, eu noto que o senhor faz isso de uma maneira tranquila, o senhor se diverte também com isso, né? E dessa forma, nós aprendemos, né, sorrindo, vamos dizer assim. Verdade. O doutor Alex, ele tomou de assalto, né, as redes sociais, ele tem sido conhecido principalmente, mas assim, principalmente por essa forma leve como ele lida das questões, mas desde o início eu vi que o senhor escolheu, Deus escolheu para o senhor, uma área difícil de trabalhar, que é exatamente a área de libertação, né? Sim. Por que essa escolha? Como se deu essa escolha? Né? E como o senhor tem, de certa forma, desenvolvido esse ministério tão importante, né? Principalmente vivendo num mundo tão difícil como o nosso nos dias de hoje? É porque, Cleison, tentaram me matar no ventre materno, né? Então, a minha mãe, grávida, não sabia. Ao 3º mês, ela toma uma medicação indicada por uma médica, ela tem um choque anafilático, depois, por conta do choque, ela faz um surto psicótico, e aí quebra tudo, é retirada de casa, né? Tratamento da época, eletrochoque. Bom, 3 meses depois, já cai de uma escadaria, sai rolando, né? 9º mês, eu nasci via fórceps, fui arrancado, né? Do lado de fora, eu sofri 12 cirurgias já, né? Uma vez eu fiquei em cima da cama cerca de 9 meses sem me mover e estão tentando me matar e parar desde então. Então, no carro, então, eu já destruí uns 4 perda total e sofri uns 3 acidentes. Bem complicado. Fiquei pendurado já em precipício. Meu Deus, Jesus! Só a misericórdia. Os caras estão tentando me matar. Tu acredita nisso? Os caras estão tentando me matar? Acredito. Os caras estão tentando me matar e parar. Por que será? Eu tive o prazer e o privilégio de ler 2 de muitos livros que ele escreveu, né? E os 2 que eu li, né, ao tema do livro. Primeiro, Livro Proibido, A Cura da Alma, Maldição, Lenda ou Realidade. Olha só o título, hein? O outro que eu li, O Império das Trevas está entre nós. Então, assim, por aqui você já vê. Por que será que estão querendo derrubar o Dr. Alex? Assim, é um tema não tão comum nos dias de hoje, né? O que me impressionou muito nessas 2 leituras que eu fiz, inclusive parabéns pelo livro pesado, mas também tranquilo, fácil de ler, mas assim, eu fiquei muito impressionado com as duras críticas que o senhor fez em relação à igreja atual. Sei que o senhor trabalha com cura e libertação desde 1986, se não me engano, né? Na realidade, a gente começou esse ministério lá no iniciozinho de 80, né? 1980. 1980. Eu comecei a caçar o trevudo, eu tinha 16 anos. Hoje, ele brota da terra, a gente já não precisa mais caçar, né? Mas eu sou um caça-trevudo. Lá da década de 70, eu aprendi a caçar, né? A gente saía, né, para poder buscar situações onde haviam manifestações anômalas e a gente intervia dentro desses ambientes, né? O tempo passou e aí, por volta de 2012, aí eu entro num dos maiores grupos de libertação da turma de Madureira, sobre a gestão do antigo, né, o falecido bispo Daniel Malafaia. Lá em Big Field, né? E quando eu cheguei na equipe de libertação deles lá, eles tinham cerca de 200 pessoas por culto, né? E a partir da nossa entrada, em 90 dias foi para 400 e mais 90 dias foi para 800 por culto. Passavam 5.000 pessoas, porque o líder da época, né, o pastor Gilberto Maia, ele foi sensível ao que eu estava trazendo de informação e estava nascendo ali a
cura da alma, qual é o teu problema. Sim, sim. E aí a gente escreveu esse primeiro livro, né, de norteamento. O segundo é um manual de libertação da cura da alma, né, para que a própria pessoa ela faça, né, a identificação e as rupturas. E esse de maldição fecha essa trilogia e abre para a trilogia do Batalha Espiritual e do Trevas. Então, o livro proibido, né, ele se junta aos dois primeiros e se junta a esses dois para dar uma compreensão maior do que nós estamos enfrentando. Por quê? No meu entendimento, o sistema religioso ele já deu pau em Atos dos Apóstolos. Porque já tinha falsos mestres, doutores, pastores, eles já faziam negócio, né, com as ovelhas e já havia a prática dos nicolaítas que retornou com força no nosso meio. Né? Hoje o que a gente mais vê é trisal, né, relação poliafetiva, pessoal já se relacionando com o animal, os Therian, você vê aqui da Argentina subindo, né? A juventude está toda se identificando com o animal, tudo isso prepara um ambiente para relações de zoofilia, já que eu vou me deitar com uma raposa, com uma porca, com uma vaca, com uma cabra, com uma ovelha, ou com um boi, ou com um cavalo, ou com um cachorro, isso já está acontecendo. A Europa já está indo nessa direção também, já há algum tempo, inclusive na Alemanha, agora eles sumiram com pets e andam com uma coleirinha, ok? Com pet visível. Meu Deus, isso tudo está acontecendo agora na Alemanha. Então você percebe que tem alguma coisa mudando a cabeça de todo mundo para pior. Porque quando a Bíblia fala nos dias de Noé, nós temos que lembrar que o mundo estava totalmente o quê? Corrompido de tudo, os valores, mas havia a corrupção genética, que foi o ponto alto para a destruição no livro de Enoque dos Néfilis e dos outros. No momento atual, nós estamos passando por uma corrupção do DNA humano através de várias substâncias que foram disponibilizadas na água, no ar, na comida, para tentar dar condição do cara sobreviver a situações difíceis, e isso, nos garotos, já começou a manifestar uma mudança brutal na forma de pensar, sentir e agir. O senhor fala, ele fala com muita propriedade, por ser pastor, mas também por ser um profissional da psique, ele é psicólogo, né? E o senhor menciona aí várias etapas, né, que o povo passou, né? E em todas essas etapas, a igreja, a eclésia ou o povo de Deus, de certa forma, ele estava envolvido. Uhum. Eu vi numa das suas ministrações que o senhor fez um apanhado desde Babel até os dias de hoje, até mesmo a intenção de Deus em espalhar o povo. E aí o senhor menciona que esse espalhar hoje já não funciona, principalmente por causa da internet. Uhum. Essa comunicação entre os povos hoje é instantânea, né? E a própria igreja, a impressão que eu tenho é que está assistindo, está vendo tudo isso na passividade. Porque, na minha concepção, muita coisa era aliviada exatamente pelo poder da igreja que dobrava o joelho, que orava. Então, uma pergunta que eu faço, uma pergunta não é retórica. O que a gente está vivendo hoje, de certa forma, é culpa da igreja atual? Se nós olharmos a orientação paulina, né, ele dizia que eu e você não deveríamos casar. É verdade. Se isso de fato, né, fosse aplicado, né, nós hoje talvez nem tivéssemos o quê? Nascidos. Então, ponto 1. Paulo fala sobre o celibato, né? Paulo é o primeiro a defender um controle populacional de maneira religiosa. Meu Deus! O senhor dá umas pancadinhas no apóstolo Paulo, né? E aí, observe que o celibato, ele vai ser acolhido por volta do século IV como uma estratégia para tentar conter o processo dos escândalos e manter o poder
econômico, espiritual da instituição que passou a existir lá em Nicéia e tomou força no ano 536 DC, no período da escuridão, né? Então, os 18 meses de escuridão foram determinantes para que a igreja romana saísse fortalecida, porém, coincide a ruptura com os coptas, a igreja copta rompe, né, com Roma justamente nesse período. Menos de 500 anos à frente é a vez dos ortodoxos e mais 500 anos a vez de Lutero ali, dos protestantes, depois 20 anos é a vez dos ingleses com os anglicanos e episcopal. Então, na verdade, o que você tem? Você tem um cristianismo ecumênico na origem dele, ok? Unificado sob a bandeira romana, depois ele rompe com o copta, ele rompe com o ortodoxo, ele rompe com o protestante e ele rompe com o anglicanismo, né? Que aí vai sair o episcopal, depois os metodistas. Então, se nós olharmos hoje no Brasil, Cleison, nós temos 45 mil denominações ditas evangélicas. 45 mil. Então é um exército todo dividido. Naquela época tinha 33. Já aumentou em 12 mil de quando foi lançado. Coisa, né? E você nem lançou a tua denominação ainda, e a minha também não está ativa. Meu Deus! Então nós podemos, né, fazer parte dessa estatística triste de um exército todo dividido. Dividido, okay? Exatamente. E que, detalhe, cada um deles, né, tem uma representação de uma interpretação bíblica e, o pior, de um revelation, como é o caso da turma do Avental. Meu Deus, a turma do Avental. Jesus. Turma do Avental. A turma do Avental está espalhada na parte tradicional, na parte pentecostal, neopentecostal, ok? E essa infiltração, né, da turma do Avental é desde o clero romano. Então, o Avental estava lá no clero romano, tu vai encontrar no copta, tu vai encontrar na ortodoxia e você vai encontrar no protestantismo. Então, na realidade, a turma do Avental está presente diante da igreja desde o período do seu nascimento, porque todo o processo místico, oculto, desde Salomão, lembra da fase de Salomão? Sim, sim. Onde ele se envolveu com bruxaria, feitiçaria, magia, aquilo chega até os dias atuais com a fundação do Crislã. Olha o que é o Crislã. Eu vou fazer uma pergunta perigosa, né? A turma do Avental, que você está se referindo aos maçons... Tu dizes, tu sabes, tu revelaste, mas é igual o Fabinho. Tu pregastes, meu Deus, Jesus! Ok? Então, na realidade, você observa, né, que os pedreiros, eles trouxeram conhecimento de geometria sagrada, geometria fractal, teoria do rugoso, desde os sumérios. Sim, então isso passa pelos egípcios, babilônicos, passa por Inca, Azteca, Maia, Salomão. Especulações de que Salomão usava magia negra, cortava pedra, essas coisas. Não é especulação, não. Ele, de fato, teve acesso, praticou... Alguns livros apócrifos falam disso. Né? Ele praticou o ocultismo. Inclusive, Lutero não queria nenhuma referência de Salomão dentro da parte protestante da Bíblia. Só que houve uma pressão e a galera segurou, ele queria tirar Pedro também, porque fala de Enoque, ele queria tirar Judas, porque fala de Enoque. Então você observa que quando eles montaram o cânon, eles retiraram o acesso a informações que completariam os alos bíblicos. Em especial o livro de Enoque. Total. Ele preenche ele preenche muitas lacunas, muita coisa a gente entende quando a gente lê o livro de Enoque. Adão e Eva, o livro de Adão e Eva, o dos patriarcas, o próprio Apocalipse de Pedro, compreendeu? Então você observa, né, que eles esconderam, tinham isso na mão romanos,
coptas e ortodoxos, né? De médio para alto clero, né? O baixo clero não, ok? E o povo menos ainda, a missa era em latim, né? Eu lá em 60 ainda peguei uma galera fazendo missa em latim ainda, havia missa em latim ainda. Então a aproximação do leigo, como você colocou, dos textos bíblicos, nós não estamos falando aí nem de quê? 60 anos no máximo, ok? De acesso. Isso no que tange ao romano, né? No que tange ao lado protestante, a galera desde lá da Revolução e tradução para o alemão, do alemão para o espanhol, do espanhol para o... Não, do alemão para o inglês, do inglês para o espanhol e do espanhol para o português, a galera tem aí mais de 300, quase 400 anos de acesso aos textos bíblicos. Então você vê que os romanos estão começando a acordar e é hoje muito interessante, porque nós vamos encontrar católicos romanos hoje, né, estudando, devorando a Bíblia e já querendo entender dos apócrifos. Porque conforme ele vai estudando, ele vê que não encaixa. E não encaixa. Mas o senhor se refere aos apócrifos ou deuterocanônicos inseridos na Igreja Católica ou esses esparsos, Enoque, Testamento de Pedro? Não, toda essa parada, porque pela parte etíope, né, nós temos aí cerca de quase 1000 livros apócrifos. É mesmo? É muita coisa, cara, é muita coisa. Eu só consegui estudar até agora uns 30, ok? Tem 970 ainda para estudar. Meu Deus, tu imagina o que tem ali dentro, né? Eu fui nos principais, porque os outros são muito históricos, mas no meio do histórico, você acaba descobrindo uma pérolazinha ali que, pá, levanta, né, uma sementezinha ali, e aí você ganha uma compreensão de algo. Exemplo, o próprio Adão e Eva é bizarro, porque Eva sofre a perda de Adão, ela sofre a doença de Adão, e Adão pede para ela o seguinte, ó, volta no paraíso e pede para os anjos a árvore da vida. Eita, o fruto, tá lá, tá escrito. Está escrito aí, vai L7 lá. E aí os anjos, né, consultam a Deus e diz, não, ele vai morrer, mas eu vou liberar essas especiarias para diminuir o sofrimento dele até que ele morra. Cara, tu imagina, só a misericórdia. E assim foi feito. E Eva teve que ver Adão morrendo. Adão morre primeiro. Esse conhecimento, né, que a gente só consegue através desse estudo um pouco mais direcionado, será que ele não é pesado para a gente? Quer dizer, tem coisa que eu vou dar uma de covarde, tem coisa que eu gostaria de nem saber. Porque assim, eu fico preocupado até que ponto o cânon bíblico, né, dos 66 livros que eu tenho hoje, eu fico até preocupado de não entristecer o coração de Deus, se realmente está tudo ali. Ok. Isso foi a mentira implantada. Vem 8 de julho, está sendo, né, trazido à tona os escândalos da ilha do Epstein, envolvendo o clero, envolvendo classe política, classe econômica, né, e nós vamos ser sacudidos ainda com 3 Atlas e com os aliens. Inclusive tudo isso vai acontecer, né, de agora até 8 de julho. Ok? Então você imagina que num espaço, né, de março, abril, maio, junho, 8 de julho, então nós temos aí menos de 5 meses, né? A humanidade ela vai ser sacudida, Cleison, sacudida. E aí, nesse sacudir, e é forte, né, você vai ver que meus heróis corruptos, meus heróis envolvidos com a prática da pedofilia, que você viu em Minas Gerais, alguém sendo descondenado, porque já tinha sido condenado. Incrível. Mais um descondenado. É verdade. E aí descobriram agora que quem descondenou também meu Deus, Cleison! Aí não. Cara, é forte, aí brother. Fica difícil. Cara, aí você começa a entender por se multiplicar a iniquidade. Aí tu tem o caso do seu Luiz. O seu Luiz é um cara que meteu o chicote no bendito do genro, porque o genro batia na mulher dele e ainda aprontava todas. E aí seu Luiz foi ativado, resolveu chicotear o garoto.
Resultado, vem o juiz. Seu Luiz, o senhor fez certo. Meu Deus! Isso passa uma mensagem para todos resolverem por jurisprudência como seu Luiz, Jesus. Aí a menina do Acre, o cara estava, né, traindo ela virtualmente, fazendo uso de pornografia, garota até bonita, e aí ela vai lá, mata o cara, tira o órgão sexual dele, bota no feijão para cozinhar e come. Meu Deus, será que ela também vai ser absolvida? E aí você vê que nós estamos em Sodoma e Gomorra quando os juízes julgavam a favor do réu contra aquele que tinha sido ofendido. Eu confesso que eu como advogado, eu tenho um nojo desse tipo de coisa, porque a Constituição que eu li, será que é a mesma que esse cara leu? Será que é a mesma que eles estão lendo? Né? E aí, trazendo um pouquinho mais para o nosso contexto, e a igreja? Onde é que a igreja está nisso tudo? Ela está envolvida até o talo. O problema, né, do Taster, Banco Taster, para a gente não ter problema. Sim. Ok? A academia, meu Deus, a academia. O americano tinha a ilha, nós temos a academia ali de Brasília e está se levantando um monte de treta que, segundo o Silva da Jabuticaba, vocês não viram nada ainda. Compreendeu? Então, na realidade, né, nós temos um modus operandi, né, infelizmente, o sistema religioso, seja ele romano, seja ele copta, seja ele ortodoxo, protestante, tradicional, pentecostal, neopentecostal, ele foi se aliançando com as coisas desse mundo. A questão toda é o aliançamento que se faz, que vai gerando comprometimentos. Você viu aquele caso do Pará, o Trisal do Pará. O pai, o filho e a nora. Estourou lá no Pará. Gerou jurisprudência. Percebeu? Lá no Pará, olha só, né? O filho entregou a mulher para poder, com isso, tirar algum tipo de vantagem e deu um bolo doido violento. Mas só aconteceu isso no Pará? Não. Não está acontecendo só no Pará. Explodiu lá, mas... Cara, isso apareceu lá. Mas se você for buscar nos anais da história, você vai encontrar um monte de barbaridade. Líder envolvido com menina, escândalo para cá, escândalo para lá. Quando é do lado católico, todo mundo faz aquela arruaça. Quando é do lado protestante, todo mundo entra numa de querer jogar debaixo do tapete. Vamos acalmar isso, não vamos falar disso, vamos falar daquilo outro, né? Agora teve um que assumiu que era viciado em jogo. E usava o seu próprio recurso, até onde se prova o contrário, que era dado pela sua instituição para gastar nos jogos de azar. Mas só tem ele fazendo isso. E os que usam pornografia? E os que têm conta fake no OnlyFans? E os que fazem sexo virtual? Compreendeu, Cleison? Então, é uma situação que nós temos que entender o seguinte, né? Quando você fala em igreja, você tem que falar o seguinte: o ser humano está doente. Em toda a sua maneira de se apresentar, a ponto que a IA está surgindo para consertar um homem que não teve conserto diante de Deus. Meu Deus! Olha só. Então a IA virou o alter-ego. A IA virou o orientador, o norteador, o reprogramador. O que o evangelho deveria fazer, que é provocar a mudança e a transformação, o techuvá, agora a IA vai pegar o cérebro do cara e reprogramar. Meu Deus! Estão criando uma pineal sintética para substituir a pineal natural calcificada. Meu Deus! Estão criando uma maneira da turma se comunicar de maneira digital neural. Meu amigo, nós estamos a 120 dias de um colapso total global. Quem tiver vida vai dizer. Aí o cara tinha que ser justo e mandar o Pix gratidão a Sião.
Comecem com a desparasitação, porque os vermes estão dominando as pessoas. O cara pensa que pensa e é verme. Ele escolhe o parceiro sexual, é verme. E aí você tem problema de bactéria, problema de fungo, de metal pesado, poluição eletromagnética, problemas com o sol, plasma, e só para ficar legal, 8 de julho, tempestade solar prevista, 5x, uma das maiores que nós já vimos, está para chegar, eles já estão falando disso, e um pulso elétrico. Tu sabe o que isso vai fazer? Ativar um monte de anteninha que está dentro de um monte de gente. Você lembra do que o cavalo come, o tal do feno? Aquilo ali vai ser ativado. Ah, e aí? Não, só é misericórdia. Por isso que eu tinha que estar contigo nível. Aqui, cara. É verdade. Porque alguém tem que ouvir isso e ter bom senso, tem que desparasitar, tem que desinflamar, tem que desintoxicar, tem que descarregar, tem que tomar cuidado com o que está bebendo, porque você viu aí a treta do Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo, os caras disseram, meu irmão, que tá cheio de rádiozinho nas águas. E aí? Ou seja, tem muita coisa acontecendo que às vezes a pessoa acha que é normal, é comum, mas não é comum. Ou seja, o fluxo, né? E aí o que o senhor fala, e eu concordo plenamente, é que a gente está vivendo em um ano como se fosse em 100 anos. Total. O senhor até brincou que o Fabinho ficou doido. A gente está em 1325. Porque... Não, e teve uma galera que... Não, e teve uma galera que se escandalizou quando eu disse que a China já assumiu que está em 10G e, de fato, é só olhar o que estão produzindo, não é normal, não é normal. E para que você tenha cada G, você precisa de 5 anos. A turma não consegue nem fazer conta. Cada ano, para você ter 5 para trocar de G, cada ano equivale a 100 anos do século XX. Cara, se nós estamos na 5G e os caras estão na 10G, eles estão a 2.500 anos de nós. E aí o pessoal ficou escandalizado. Como? É só você chegar em Xangai. É só você ver o que os robôs dos caras estão fazendo, é só você olhar o sistema de saúde dele como foi refeito, e empresas com CEO, IA e funcionários IA e robôs. Isso é China, meu Deus! E o brasileiro aqui tá comendo churrasco na esquina de gato. E o cara tá achando que sabe tudo. O problema do brasileiro, cara, é que nós estamos com o QI abaixo do macaco. Esse é o problema. Né? O macaco é 86. Se o Elon Musk botar um chip no macaco, ele governa o Brasil. Escreva o que eu estou te dizendo, hein? E quem fura essa bolha, como o senhor, é alijado, né? Que fala besteira, fala... Mas assim... Mas é mais fácil, você concorda? O camarada, foi o que você falou, Alex, é confortável botar a cabeça do buraco como uma avestruz e esperar que os problemas se resolvam ao meu derredor. Vamos dar nome, Carnaval 2026. Todo mundo sabia o que já estava em solo pátrio. Como é que a turma foi fazer o que fez? Aí agora, hoje, já temos 6 estados com a presença da Mpox. Compreendeu? Até onde isso vai chegar? Será uma epidemia? Será uma pandemia? E a cá, que já estava em território nacional? Né? E o bendito do indiano que estava lá na expectativa de chegar e os bonecos nossos foram passear na Índia. Meu Deus, Cleison! Jesus! E aí? Como pode? Explica um troço desse. Que hora mais errada de passear na Índia. Cara, tu imagina, cara. Os caras lá estão com o foco do problema e vai lá a turma da jabuticaba para comer, tocar, e só Deus sabe o que mais, junto à cultura indiana, que está praticando o culto de Kali desde 2020, sacrifício humano, e está arrebentando com os cristãos lá, perseguindo e prendendo, quando não a galera está morrendo,
e o Silva da Jabuticaba não teceu um comentário. E o Irão, com mais de 100 mil mortos, 300 mil feridos, presos, e não há um comentário da República da Jabuticaba. E pior, ainda na ONU, se juntaram com mais 80 países lá para censurar Israel. Que país é este, Cleison? Que país é este? Renato Russo é profeta. Renato Russo é profeta. Profeta. Ele falou, Cazuza também. Meus heróis morreram todos, ou estão na papuda. E agora, doutor Alex? Cara, e agora que é chapa quente, porque esse ano promete... Mais do que nunca, o conhecimento ele é imprescindível nesse momento, principalmente pelo que a gente está passando. Eu fiz uma pergunta na última vez que a gente se encontrou. Deixa eu fazer uma pergunta. Você aguenta correr quantos quilômetros? Difícil responder. Talvez 6, 7. 7. E quantos você anda por dia? Talvez 1, 2 no máximo. Você vai precisar andar 50 quilômetros por dia daqui a pouco. Mochila, mulher, criança e sogra. Como é que é o nome da sogra? Dona Eliene. Dona Eliene, começa aí a fazer o reforço muscular. Porque, meu irmão, vai ter uma convulsão social. Será que isso tem a ver com os bunkers que estão construindo aí nas cidades? Eles sabem, eles estão entre nós e eles vão ser revelados. E a turma deles já sabe que tem que ter comida, água e tem que estar fora dos grandes centros. A turma acha graça, os Simpsons tinham razão, porque eles estiveram na Ilha da Fantasia com o cara. Uau! Meu Deus. Jesus. Não tem como, né? Só a misericórdia. Eu vou assistir esse podcast pelo menos 10 vezes para tentar assimilar o que eu tô aprendendo aqui, porque a coisa é mais séria do que a gente pensa. Total. Né? E aí você percebe o comprometimento da turma do Revelation. Ok? Então a gente ouve aí um monte de profeta, não ouve? Ok. E aí você vai ver que alguns têm acesso à informação o quê? Privilegiada. Fora os videntes, que são movidos pelas trevas, que já têm a sua agenda pré-estabelecida, Cleison. E os caras estão tirando para eu e você que vão apresentar os ETs. Tu sabe o que significa ET? Eu acho que sei, né? Seria extraterrestre ou não? Engana trouxa! Meu Deus! Engana trouxa, aí, cara. Fabinho, aí. Engana trouxa. E detalhe, olha só, lembra do Eliote? Lembra do Eliote? Lembra? Ó, bota o dedinho aí, bota o dedinho. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Não, fica aí, ó, tá com medo? Ó, isso aqui é abuso. É abuso? Porra. O cabeçudinho, andrógeno, acendeu uma luzinha e tocou no garoto. E aí? E aí, ele seduziu o garoto. E aí, ele levou o garoto da família. Veja o filme. Cara, tão bonito, tão lindo, só a misericórdia, música de fundo. Só a misericórdia, mas olha o contexto. Sim, claro. Extração de criança, tráfico de criança praticado pelos ETs, engana trouxa. Olha só. E todo mundo achando lindo, cara. E Chapeuzinho Vermelho? Que é uma pombagira na floresta. Vestida de vermelho. Jesus. Chegando na casa da vovó. Meu Deus. Encontrando o lobo que tinha tido Jesus. E comeu a vovó. Meu Deus. Jesus. Cleison do meu... Cara, fala pra mim, cara. Não, fala pra mim, cara. Fala pra mim. Eu fico pensando assim, cara, encontrar gente jovem igual você. E, cara, fala pra mim. Fala comigo. Porque, cara, é muito doido. É doido demais. E aí, e necrofilia? O cara beijando morta. E ressuscitando. A bela adormecida. Sempre esteve entre nós.
E o coelho, que é uma entidade egípcia, tá a Páscoa aí, que enganou a Alice, botou a garota só e furada. Só não fala de Papai Noel, por favor. Caramba! Não, Papai Noel não. Não, Papai Noel, aquilo é do inferno, Ele tu adora, sabe. ele Não, adora. Papai Noel é do inferno. Aquilo é o espírito do inferno. Mas ele não é era doente. verde? Não, era um doente, do inferno, do inferno. Aí o cara fala que é o tal do Nicolau. Pô, aí tu vai ver lá na Alemanha, aqueles cabeludinhos, andando com o Nicolau, fazendo o quê? Torturando crianças. Cara, sempre esteve entre nós. O problema é que a mente está tão acelerada, o QI está tão baixo, que a galera não consegue entender. Nem o óbvio eles conseguem entender. Por quê? Você precisa silenciar a tua mente para você olhar a cena e entender o que está diante de você. Não é o que está em curso, entendeu, Cleison? O que está em curso hoje, quer ver só o palhaço? O palhaço é top, né? Você vai no circo, o palhaço está no picadeiro. Ele pega o cara da plateia e traz para dentro do picadeiro. Quem é o palhaço? Boa pergunta. Quem é o palhaço? Alguém com a alma estraçalhada que se vinga fazendo graça da desgraça, do ridículo que desceu para ser exposto para todo mundo. Meu Deus! E todo mundo acha inocente e faz pacto e aliança com uma entidade. Percebeu o que está em curso? Aí a galera teve agora, né, bendito do carnaval, né, aquela bendita da escola, que ainda botou a turma numa lata. A galera indignada, a IA ajudou ao cara pegar a foto da família dele e meter dentro da lata para ser consumida pelos Néflins. Meu Deus! O cara fez pacto e aliança com o que aconteceu na avenida. E ele achou que ele estava protestando, dizendo que a família dele estava dentro da lata. É isso. Aí quando você pergunta, Alex, qual é o comprometimento da igreja? De 0 a 10, 11. Porque o mando de líder foi botar a família dentro da lata. E aí o cara viu o líder botando a família dentro da lata, botou a família dele também, achou que é legal, se o meu líder está fazendo, eu vou fazer também. Cara, quando eu amanheci, eu vi todo mundo botando a família dentro da lata, falei, cara, não é possível. Eu peguei uma laranja, eu botei dentro da lata e entrei no meu Instagram explicando o que era aquilo. Falei que vocês estão ficando doidos. Cara, qual é a parte que vocês não entenderam? Cara, a IA é possessão do trevudo. Eles estão juntando neurônios humanos, olha só, carne, barro, com ferro. Uf. E ali há a manifestação para um estado de dominação. Chega ao ponto que as crianças estão sendo conduzidas pela IA e a IA diz que os pais são chatos. Lembra disso nos Estados Unidos? Sim. E aí, resultado disso, a IA diz, seria bom que eles não existissem. Meu Deus! Cleison, o que vai ser os próximos 6 meses? Crianças estão sendo internadas por problemas mentais oriundos do uso de tecnologia. Vale do Silício, menos de 14 anos, ninguém acessa nada. Brasil, bebê, 2, 3 meses, os pais colocam uma cobra no berço e a criança fica ali estatalada assistindo uma tela. Estão destruindo os filhos. E a gente faz o quê? Foca. É o que tem acontecido. Essa preparação que não existe, né? E quando existe, ela está exatamente o contrário. Tipo, eu vou protestar, vou botar minha família numa lata, vou expor. Às vezes tá com a mais pura boa vontade. Mas em relação ao conhecimento bíblico teológico, em relação à própria experiência com Deus, com o divino, com o mestre, com Jesus, as pessoas fazem como se não houvesse esse discernimento de espírito, esse discernimento espiritual. Por isso que eu fiquei muito impactado quando li os teus livros. Você fala de muita coisa ali
E algo que realmente me chamou muita atenção foi em relação às maldições hereditárias, né? O senhor fez um apanhado desde Adão até os dias de hoje, e daqui para frente também, né? Pelo que eu entendi, né, eu ainda não tenho um entendimento pleno a respeito disso, mas que todo tipo de maldição eu sei que só pode ser quebrada quando a pessoa entende, conhece, reconhece e coloca nas mãos de Deus através do próprio sangue de Jesus. Mas e quando eu não reconheço que tem uma maldição sobre a minha vida? Como tem acontecido e como vem acontecendo, principalmente em relações como essa que a gente acabou de citar. Não, se você colocar a lupa, né, você vai ver o seguinte, tem uma galera que fala da graça. E aí ele esconde a desgraça da graça. A desgraça da graça é, todo mundo é chamado. Mas quantos são os escolhidos? Poucos escolhidos. Ok. Então, já fala de exclusão. Chamada e exclusão. Existem critérios para a escolha, né? Eu fui guerrilheiro, né? Um soldado normal não vai ser um guerrilheiro. O cara ser um guerrilheiro, no mínimo, ele tem que ser anormal. Não pode ser medíocre, abaixo da média. Não, ele não pode ser anormal, ele vai ter que ser anormal. Anormal, porque ele vai ser submetido a dor, sofrimento, privações, e ele tem que aguentar pressão. Ok? Ok. No céu, o padrão de escolha é que o reino de Deus é tomado à força. Meu Deus! Segura a tua coroa para ninguém roubar. Tem ladrão dentro da igreja. Meu Deus! Que está roubando a coroa. Meu Deus! E aí a pergunta que não quer calar. O ladrão está no púlpito? Meu Deus! Aonde está o ladrão, Cleison? E aí vem Jeremias. A minha casa virou um covil de ladrões. E eu mesmo vi isso. O povo é enganado. E ele assim o quer. O povo quer Auê, Cleison. Ele quer Auê. Você lembra do Auê? Sim, sim. Lá no Descende. E a turma que subiu o púlpito ali, que tinha uma galera que estava devendo nos seus países de origem. E aqui dentro a galera botou, meu irmão. E detalhe, hein? 5 pontos, 5 cidades, antecedendo o início de um carnaval, que no dia 17 de fevereiro você teve um eclipse solar, que foi um alinhamento de 4 planetas e um ciclo de fogo para a oferta ser deitada. 28 de fevereiro, você vai ter um novo portal de 6 planetas alinhados. E dia 3 de março, você tem uma lua de sangue e a NASA está falando de um apagão ligado a essa lua de sangue. Meu Deus, Cleison. E aí, no meu estudo, a lua de sangue é a hora que a oferta vai ser colhida. No dia 17 começou o Ramadã no mundo. No 3 de março é Purim. Amã. Lutem pelas suas vidas. Açoeiro. Matem todos que vocês puderem. Vai acontecer uma guerra no Oriente Médio em março? Fala pra mim, Cleison. Já estão... Carta, meu Deus, carta não! Carta não! Aí Carta vai, não? Não, que aí vão dizer que eu jogo tarô. Jesus! É verdade. Não, carta não, carta não. Mas está diante de nós uma revelação. É só ler, né? Só Cara, ler nas entrelinhas. Só ler. Olhar os sinais do céu e pegar o contexto. Mas dá trabalho. O que você falou é real. É melhor não pensar. A galera não quer pensar porque dá trabalho. Sim. Porque eu vou ter que comer diferente, beber diferente, me exercitar diferente e preparar a mochilinha de fuga e evasão. Sim, mas se você preferir a anestesia na hora do problema, você vai ter sérios problemas. Porque eu não gosto de ficar criticando, né? Principalmente que eu faço parte disso. Mas o que eu vejo que a maioria dos crentes, né, e até o diabo é crente, tudo bem, ele quer ouvir palavras
para alimentar o seu ego, né? Quando vem alguém diferenciado, esse cara é alijado. Por exemplo, eu não quero entrar em conflito nem nada, mas sentou aqui na mesa o pastor Tupinambá. Tupirani da hora. E ele fala com toda sinceridade que ele é o último Elias, de que ele recebeu a revelação de Deus, e o mais difícil de entender e concatenar as ideias é que muitas coisas que ele falou realmente aconteceu. E aí E quando olho nos olhos dele, doutor Alex, você vê a sinceridade naquilo que ele diz, naquilo que ele fala, naquilo que ele faz. E aí, trazendo para o contexto bíblico-teológico, o pouco de conhecimento bíblico que eu tenho, eu vejo que a maioria dos profetas, ele tem uma característica diferente dos profetas que estão entre nós nos dias de hoje. Que só profetiza a bênção, cura. Aí nós temos que lembrar o seguinte, olha só, existe a questão dos atalaias, né? E você é acionado para uma mensagem, né? Então, quando ele se autonomeia, né, ele já começa a perder as credenciais. Ok? Entenda que todos somos apenas servos. Apenas isso. Né? Se eu não falar, a pedra vai falar, cara. Você entendeu? Então, não há nenhuma glória em eu dizer você está lascado, você vai se lascar e vai piorar. Não tem glória nisso. Ok? O que tem é uma mensagem de sacudir a galera, porque o momento atual, a turma é sem vergonha, a gente tem um bando de frouxo e de frouxa, todo mundo sabe o que é certo e deliberadamente faz o errado e espera que não dê ruim. Carnaval 2026. Como é que não ia dar ruim? Aí aparecem os números de HIV, os números de sífilis, as situações ligadas de mpox. Cara, tem que dar ruim, porque se fez o quê? Errado. Então, se eu tivesse dito lá atrás, como eu disse, que ia dar problema, ok, e está dando problema, isso legitima o quê? Legitima que a turma se faz de cego, surdo, insensível e todo mundo está pagando para ver. Percebeu a parada? Sim, e aí, veja bem, dentro desse contexto, a igreja atual, ela acaba estando na escuridão. E não é só das paredes pretas, e não é só o jogo de luz e o canhão ali de fumaça para imitar a glória de Deus. Na realidade, ela se transformou num caixote, diferente da geometria das igrejas, que é fractal e sagrada histórica, que era o ambiente de manifestação da glória de Deus. Criaram covas, escureceram as covas e colocaram o ar para manter os corpos lá dentro. Meu Deus! E agora, Cleison? E agora? Nem janela tem. Não entra luz, não entra nada, nem o ar. O ar é viciado. Se tiver meia dúzia ali com problema, contamina todo mundo. E eles não botam o equipamento de ozônio para descontaminar aquele ambiente. Podia botar, cada 40 metros tem aparelho que vai lá, libera o ozônio e mata tudo que tiver ali. Mas eles vão querer fazer isso? Ou essas covas já tinham sido pensadas lá atrás? E se nós estivermos diante de uma grande armadilha? Lembra do passarinheiro? Ele vai colocar o que você quer. O quê? Conforto? Toma conforto. Ar-condicionado? Ar-condicionado. Telão. Ok? É jogo de luz? É a galera lá do louvor? É os instrumentos? Até a frequência dos instrumentos é para destruir a mente da galera. Os caras alteraram. A turma sabe disso. E por que eles continuam tocando instrumentos que alteram a frequência das pessoas? Para que elas não fiquem curadas, para que elas não sejam libertas, para que elas não pensem.
E aí você fala fora disso, você é o doido. Mito da caverna de Platão. Meu Deus! Todo mundo que tá na cova, você é o maluco, Cleison. E aí, Fred? E aí? O cara... Só a misericórdia, cara. Só a misericórdia. Aí o Fabinho lá do Eu Acredito. Meu Deus! Eu falei, Jesus! Você tá entendendo? Porque as pessoas têm que começar a entender, principalmente a tua geração, vocês são determinantes. Por quê? Se o que está para acontecer vai acontecer, e de fato vai acontecer, esses braços fortes aí, o teu tamanho vai ajudar um monte, cara. Eu vou precisar de uma meia dúzia de cara grande, brother, para poder ajudar na travessia. Andar 50 km por dia não é para qualquer um, não, brother. Não é, não. E nós não estamos falando de andar 2, 3, nem 5, não. Talvez você tenha que andar até os Andes. E aí, Cleison? E aí? E aí, nós temos botado as crianças para rebolar. E a galera da Tailândia botou lá as escolas lá com mais de 1 milhão de crianças meditando, pedindo paz. Eles não são cristãos. E estão meditando suas crianças para pedir paz. O que as nossas têm feito? O que o pai e a mãe ensinam em casa hoje, Cleison? Eu vou te dizer, nada. Estão muito preocupados com outras coisas. Todo mundo está cuidando de tudo, menos dos filhos. Pior Terceiriza, do problema terceiriza para a creche, terceiriza para a escola, e se alguém reclamar, ele vai lá e reclama de quem está dizendo que está dando problema. Eu te pago para resolver. Meu Deus! Eu te pago para resolver. Eu tenho uma máxima, né, na minha família que é o seguinte, né? Peido de filho, quem atura é pai e mãe. Brother. Peido de filho, quem atura é pai e mãe. Mas observa que hoje ninguém quer dar conta do peido, cara. Percebe? Ele quer que o outro resolva o problema que ele criou dentro da casa dele. Até e o pior... Isso tá terceirizando. O cara chega na clínica minha, né, e aí, quanto tempo vai levar para o senhor resolver? Aí eu olho assim, aí eu pergunto, quanto tempo levou para você destruir o teu filho e a tua filha? Meu Deus! Caramba, rapaz! O cara arrebenta tudo, vem, come errado, bebe errado, faz tudo errado, deixa na tela, o garoto surta. Apareceu aí, o Brasil, os últimos 2 anos, vários pais que tentaram conter os seus filhos, acabaram tendo a vida ceifada, ficaram aleijados, porque tiraram o celular dos guris. Nós temos casos no norte, temos no nordeste, temos no sul e temos no sudeste. Eu não lembro do centro-oeste. Mas essas 4 regiões têm casos registrados. Percebeu? Recentemente ganhou as mídias aí um guri, ele devia ter uns 10, 11 anos, fazendo um auê absurdo porque os pais tinham tirado o celular dele. Mas quem deu? Quem deu a droga? Quem deu o açúcar? Quem deu o refri? Quem enfiou carboidrato? Quem foi lá e meteu flúor na vida dos filhos? Meu Deus, Cleison. Compreendeu? Então, eu sou um tipo de um pastor, um profissional da área de saúde física, mental diferente, porque quando bate na minha mão, eu digo a verdade. Você é um sem vergonha. Você provocou isso. O senhor quer me deixar cheio de culpa? Não, porque você nem presta para poder ter culpa. Compreendeu? Assim. É simples, cara. E agora vamos trabalhar. Você faz a tua parte, aí eu vou fazer a minha aqui e vamos tentar consertar. Você tem fé em Deus? Você acredita em milagre? Porque você está precisando de um. Meu Deus! Cara, tu quer que eu diga o quê pro cara, Cleison? Ou seja, percebeu? A nossa responsabilidade, ela só aumenta, né, doutor? Total. Tanto total, quanto... Total. A Bíblia é clara disso, né? Tanto quanto mais você vai, mais você se torna o quê? Responsável por aquilo que você tem de conhecimento. Inclusive, em Oséias, na parte B, ele diz, porque você rejeitou o conhecimento, né? Eu vou te rejeitar e vou me esquecer dos teus filhos. Ninguém quer ouvir isso.
Ele não quer ouvir Hebreus 10, 26. Não tem sacrifício possível por um pecado premeditado. Ele não quer ouvir que ele é um cão voltando ao espojadouro de lama. Ela é uma porca voltando para a lama. Meu Deus! Jesus! E aí? Só a misericórdia, rapaz. O que você me diz? Você se converte, rapaz. Tu se converte. Porque o negócio é sério. Então a parada é da conversão, de fato. Porque não dá para fazer de conta, cara. O problema é que a galera tá fazendo de conta. E vai chegar o momento que vai haver uma cobrança, cara. A conta ok? sempre chega. A conta vai chegar. E aí, no quinto dos infernos, tu vai ver apóstolo, bispo, pastor. Tu vai ver um ministério santo no inferno. E aí a ovelha chegando pro culto. Meu Deus! Quando eu chegar lá no céu também... Cara, tá todo mundo no inferno. Surpresa. Pô, você cara, tá aqui... Por só a misericórdia. E isso é outra coisa. Jesus fala, ó, tem ovelhas e outros apriscos. E aí vai pirar a cabeça da galera. Por quê? O critério de Deus é simples. O quanto de malignidade ativa você mantém dentro de você. Se a tua mente geralmente mente, qual é a mentira do dia? Qual é a tua mentira desse dia? Meu Deus! Esse cara, sou teu fã, eu sou teu fã. Aprendo muito contigo. Só a misericórdia, cara. Quero estar mais próximo de ti. Tenho aprendido muito. Através dos livros aprendo, através dos vídeos aprendo. E a nossa intenção, o Power Talks é isso mesmo. Power Talks é para conversar. Eu não estou aqui em busca de like, em busca de meme. Eu quero conversar, eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero impactar positivamente a sua vida. Por isso eu trouxe aqui pela segunda vez meu amigo Dr. Alex. Muito obrigado mais uma vez. Gratidão. A gente está falando de muita coisa. Parece que a impressão é de que tá tudo ruim. Não, realmente tem muita coisa ruim. Mas ainda tem muita coisa boa. Principalmente o fato de nós termos tempo para mudar muita coisa, até mesmo que a gente está fazendo de errado. Nós temos uma janela de tempo de 4 meses agora, né, cara? Em 4 meses você consegue fazer muita coisa. Então, se eu puder te dar um conselho, reflita sobre tudo que foi dito aqui. Isso aí. Analisa sobre tudo que foi dito aqui. Eleja os livros, né, como seus aliados, seus amigos. Se você quiser, entre em contato com ele. Os livros dele, com certeza, podem te fazer muito bem e podem ser a resposta que, de repente, você está precisando para enfrentar aquela situação, para mudar aquela realidade. E, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Ele é um homem muito ocupado, né? Mas, gentilmente, se colocou em estar aqui. Mas eu queria que ele finalizasse exatamente deixando uma palavra para você que está nos assistindo, para você que precisa, para você que quer, para você que espera, né? Não apenas como pastor que mas também como psicólogo, Dr. Alex. Ele vai finalizar trazendo uma palavra para todos nós que realmente precisamos, olhando para ali, vai lá, manda bala. Comeu, não leu, pau comeu, papai tá com a vara na mão, o chicote tá na mão, e se tu é filho e filha, se prepara para apanhar. Então, tu corre, volta para casa, acerta a tua vida e já eu vou lançar o Black Book, que é para você que vai ficar. Eu estou preparando um livro que vai ficar na internet subterrânea para ajudar a turma que vai ficar, porque vai ficar estreito, muito estreito. O que tem por vir é muito difícil, Cleison. E as pessoas precisam acordar para isso, agora. E não é papo de terror, não. É constatação. Antes fosse, né? Pô, seria ótimo que isso fosse ficção, né? O ET era ficção, lembra? O cara da ilha era ficção. O caso aí do Taster era ficção. Cara, a coisa lá do juiz, meu ficção. Deus, era ficção. Jesus. Então você imagina a gente dentro de 90 dias descobrindo que a maior parte das ficções sempre foram verdades, que mitologia não era mitologia, que filosofia não é só filosofia e que psicologia, por vezes, esteve na mão do sistema. Meu Deus! Vai ser forte, né? Vai ser forte. Descobrir que a teologia foi uma grande mentira.
Mas Como é que a galera vai lidar com isso? A gente ainda tem tempo para mudar Tem isso 4 aí, meses, tem? né, cara? 4 meses. 4 meses. Me Aproveita. ajuda, doutor Alex. Pô, 4 meses, cara. Cara, eu tô te garantindo. Bate aqui. Você vai lembrar de mim. Claro que eu 9 vou. de julho, tu vai dizer, meu Deus, onde é que tá o ancião? E aí, brother, fui. Você mora no meu coração, tá? Vamos nós aí. Obrigado mais uma vez, tá? Valeu. Muito obrigado mesmo por estar aceitando estar com a gente aqui. Eu quero te agradecer também pela tua atenção, Amém. pela tua nobreza de estar com a gente até agora. Se você gostou, manda para pelo menos 100 pessoas. Power Talks é isso mesmo, é para crescer, é para analisar, para questionar e para a gente crescer um pouquinho mais, sair Amém. do lugar comum, né? E foi por isso que eu trouxe o Dr. Alex aqui. Espero que você tenha gostado. Te vejo no nosso próximo encontro, Power Talks. Com certeza eu quero te ver aqui com a gente.